Olá pessoal, nesse vídeo iremos tratar sobre lentes e leis de Gauss de lentes. Bom, antes da gente falar de uma forma geral sobre a lei de Gauss e como são as lentes, é importante a gente aqui lembrar algumas definições, tá? E a primeira delas é sobre o que é uma lente delgada, que é basicamente o tipo de lente que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Lente delgada, de uma forma geral, é toda lente cuja espessura seja muito menor, ok, do que as outras distâncias envolvidas, né? Como a gente vai ver, por exemplo, distância focal, raio de curvatura, ou distância entre objeto, né? Lente ou imagem lente. Tá? Ou seja, o que significa? Significa dizer que a espessura dessa lente ela pode ser desprezada, né? Ela vai ser muito fina. Né? Inclusive, né, quando a gente normalmente trabalha, uma das formas de representar essas lentes, né, como elas vão ser muito finas, a gente normalmente costuma representar por linhas como essas aqui. Esse aqui seria o de uma lente que a gente vai ver convergente e de uma lente divergente, tá? Onde as setas aqui são invertidas. Bom, isso então é um tipo de lente, né? Nem toda lente é uma lente delgada, tá? Mas o que a gente vai trabalhar aqui seriam com essa. Dadas essas lentes, a gente normalmente classifica, né? Em dois tipos, tá? Seriam as lentes convergentes e as lentes divergentes, né? Então, primeiramente falando de uma lente convergente ou também uma lente convexa, tá? Nessa lente convergente, a gente vai ver que todos os feixes, né, que passam, atravessam essa lente, tá? Eles tendem a convergir, né, em um ponto, né? Ou, né, o feixe de luz, né? Essa lente ela vai convergir os feixes de luz em um ponto, né? Além disso, a gente vai notar geometricamente nessa lente, né, que as extremidades dessa lente ela vai ser normalmente mais fina do que a sua parte central. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui um feixe de luz, né, feixes de luz paralelos, né, todos os feixes aqui são paralelos, tá? Aqui, né, apesar de eu estar desenhando uma espessura, como eu disse, né, a gente vai desconsiderar essa espessura, tá? Então, isso é só para visualizar mesmo, né? Então, se eu tiver aqui um feixe, né, que vai incidir, então, perpendicular ao eixo aqui vertical dessa lente, tá? Ou paralelo aqui uns aos outros, né? Paralelo também ao plano horizontal aqui, tá? Esses feixes, então, eles vão todos convergir aqui nessa posição que a gente vai definir como distância focal dessa lente. Tá? Então, eles convergem, né? Em todos os pontos. Aqui uma figurinha, né, mostrando, né, que eles vão tender a convergir aqui em um ponto. Tá? Então, né, é um ponto importante, né? Aqui a gente vai falando sobre raios paralelos, né? Isso, raio paralelo, quando a gente for tratar em termos de objeto, na verdade, tá? A gente só vai ter de fato, né, todos os feixes que incidem numa lente, né, partindo de um objeto. A gente só vai considerar eles como sendo de fato paralelos quando esse objeto, ele na verdade for muito mais, estiver numa posição muito mais distante, né, do que aqui, né, por exemplo, o raio de curvatura ou foco, essa distância focal dessa lente. Tá? Então, nesse caso, a gente pode falar que esses raios de fato são todos, né, incidência, né, paralela. Tá? Ou seja, a gente vai falar que esse objeto está quase lá no infinito, né, muito distante. Né? Isso de fato vai acontecer, por exemplo, se a gente, por exemplo, né, tiver um telescópio, né, mirando lá, sei lá, na Lua, né, a Lua, como ela está muito distante, os feixes de luz que estão saindo da Lua e até chegar, né, no telescópio, eles vão vir paralelos, né? O desvio ocasionado por eles são muito pequenos. Tá? Então a gente também despreza isso. Tá? Bom, então isso é o que seria uma lente convergente. Né? A distância focal, de uma forma geral, a gente vai definir, né, a definição mais geral de distância focal vai ser metade do raio de curvatura dessa lente. Tá? Isso vale para qualquer tipo de lente. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho, né, uma lente convergente com uma certa curvatura, a curvatura vai ser o quê? Né? Se eu, por exemplo, prolongar esse lado aqui, tá? Ele vai formar aqui, né, um círculo, tá? É claro que meu desenho aqui não parece um círculo, mas então ele vai formar um círculo com um centro, né? Então isso aqui vai ser o raio, né, de curvatura, tá? E a distância focal vai ser metade
né, dessa distância, ok? Então, isso seria a definição geral aí de distância focal, ok? Bom, isso também, como eu disse, vale para todos os casos, tá? Para uma lente divergente, né, ou côncava, o que a gente vai ter vai ser simplesmente o oposto, né? Ao invés de ele convergir os feixes, né, se eu tiver aqui feixes incidindo de forma paralela nessa lente, tá? Eles vão divergir, né? Eles vão se afastar uns dos outros, tá? E aí eles só iriam convergir se a gente tivesse um prolongamento aqui desses feixes, tá? E aí sim, né? Esse fecho prolongado ele vai passar pelo foco, tá? Mas na hora que ele emergir dessa lente, né, ele incide para um lado e emerge, né, pelo lado oposto, tá? Então todos esses feixes estariam se afastando uns dos outros, né? Como por exemplo nessa imagem aqui, tá? Então esses seriam os dois tipos de lente que a gente vai tratar, tá? Antes da gente, né, estudar, por exemplo, como que se dá, né, a posição ou como que ocorre a formação de uma imagem, né, nas lentes, tá? É importante a gente só pensar, né, relembrar como que de fato a gente enxerga um objeto, né? Principalmente um objeto que não está emitindo luz naturalmente, né? Então a gente tem lá, por exemplo, um sol, né? Emite luz naturalmente, os raios, né, de luz, os feixes de luz chegam até os nossos olhos, né? Mas como que eu enxergo um outro objeto qualquer? Nesse caso, né, para mim enxergar esse objeto, a primeira coisa que eu preciso ter é que esse objeto precisa ser iluminado, né? Então eu vou iluminar esse objeto com uma luz, tá? Na hora que a luz atingir esse objeto ele vai espalhar ou refletir essa luz, né? Só que normalmente ele vai refletir essa luz de uma forma difusa, né? Isso falando aí de uma forma geral, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? O feixe de luz que incide, por exemplo, aqui nesse meu objeto em preto, tá? Ele vai espalhar a luz, né? Eventualmente em todas as direções, né? Em direções aleatórias, aqui não tem uma direção preferencial, tá? Não vai ser o que a gente chama de um espalhamento especular, né? Então ele vai ser um espalhamento difuso, a não ser que, é claro, eu colocasse aqui um espelho, né? Alguma coisa nesse tipo, que é o que a gente não vai tratar aqui nesse momento, tá? Então, né, esse objeto espalha a luz de uma forma difusa, tá? E aí sim essa luz chega até os nossos olhos, que também funcionam como uma lente, né? E aí a imagem desse objeto é formada no interior dos nossos olhos, assim que a gente enxerga, tá? Isso vai ser importante, né, lembrar disso aqui um pouquinho mais na frente, tá? Na hora que a gente estiver estudando a formação de imagem, né? Bom, quando a gente estuda, então, a formação de uma imagem de objeto, apesar da gente ter aqui, né, vários feixes saindo do meu objeto, tá? A gente vai olhar somente para os raios que a gente chama de principais, tá? Então, se eu desenhar somente alguns raios, né, que saem desse objeto, a gente percebe que a gente consegue, né, determinar onde que a imagem é formada, por exemplo, tá? Então, que raios é isso, né? A gente normalmente desenha três, tá? Um que vai ser o raio que sai do meu objeto e passa pela distância focal ou foco da minha lente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lente, uma lente convergente, né? Ela vai ter aqui essas distâncias focais, tá? Então, eu tenho o meu objeto, então eu posso pegar um raio, né, que sai do objeto e passa pelo foco, tá? Então, ele passa aqui pelo foco, como a gente viu, se isso é uma lente convergente, na hora que ele passa pelo foco, né, e atinge aqui a minha lente, ele sai paralelo, tá? Ou se eu tenho um feixe que sai, né, incide aqui perpendicular ao eixo vertical da lente, né, ou sai um feixe paralelo aqui, tá, ao plano, né, na hora que ele passa pela lente, ele também vai sair, né, numa lente convergente, passando pela distância focal ou foco, tá? Então, eu teria esses dois feixes aqui. E aí, por fim, eu tenho um outro feixe principal, né, que é o feixe, né, ou o raio, né, que passa pelo centro da minha lente, né? Então, esse raio aqui, ele está passando pelo centro. Note que quando ele passa pelo centro, ele não vai oferecer desvio. Por quê? Né? Aqui eu tenho um círculo, né? Então, se ele passa pelo centro, isso aqui, na verdade, é o próprio raio dessa circunferência, né? Ou seja, ele está incidindo aqui com incidência normal a essa superfície, né? Então,
pela lá, se a gente relembrar da lei de Snell, a gente vai ver que esse ângulo aqui, né, ele continua saindo reto, tá? Sem desvio, né? E aí, então, ele vai passar direto, tá? E aí, a imagem formada, a gente consegue descobrir aonde que a imagem vai ser formada, tá? Simplesmente, né, olhando aonde esses feixes, né, que esses raios principais, né, onde eles vão se ter um ponto de interseção, tá? Então, nesse ponto de interseção aqui, entre esses feixes, né, a gente tem a formação da nossa imagem, tá? Então, bastando eu desenhar, por exemplo, 3 desses raios, né, apesar de ter vários aqui saindo, se eu desenhar somente esses 3, eu consigo descobrir aqui onde está sendo formada a minha imagem, tá? Então, já note, né, que numa lente convergente, se eu tiver um objeto aqui numa distância, né, maior que a distância focal da minha lente, tá? Eu vou ter um objeto como esse, né? Ele vai ser uma imagem que a gente vai chamar de real, porém ela vai estar invertida aqui. Se meu objeto aqui está para cima, a imagem ela vai estar para baixo, tá? Então, matematicamente, a gente define, eu vou voltar isso mais para frente, tá? Mas, né, se eu falar que a distância S, a gente vou chamar aqui de S, a distância do objeto até minha lente, se essa distância S for maior do que a distância focal, tá? Então, a distância, né, que eu vou chamar de S', que é da imagem até a lente, ela também, a gente vai definir ela como sendo positiva, tá? E a minha imagem formada, ela vai ser real, tá? Porque ela é formada diretamente a partir dos feixes que emergem aqui da minha lente, porém, ela é invertida, tá? Toda imagem real, ela é invertida, ok? Então, isso é o que acontece numa lente convergente, tá? No entanto, o que aconteceria agora se meu objeto estiver sendo, né, posto aqui entre a distância focal, né, a distância do objeto e imagem é menor do que a minha distância focal, tá? Nesse caso, a gente vai observar, se eu desenhar aqui os feixes principais, tá? Eu vou ver que os feixes que estão emergindo da minha lente, tá? Eles nunca se encontram aqui, tá? Nesse caso, eu só vou ter uma formação de uma imagem se eu prolongar esses feixes aqui, né? Se eu prolongar esses feixes, tá? Aí sim, né, eu vou ter um ponto de interseção, tá? Quando eu tenho um prolongamento dos feixes para chegar num ponto de interseção, a gente vai falar que essa é uma imagem virtual, tá? E aí toda imagem virtual, a gente chama ela de direta, né? Ou seja, se esse objeto ele está apontando para cima, né? Esse cara também, a minha imagem também aponta para cima, ok? Então, numa lente convergente, eu tenho posições aqui, né, distintas, onde eu posso ter uma imagem ou real ou uma imagem virtual, tá? A gente vai ver que isso não acontece lá, por exemplo, numa lente divergente, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí para a formação de uma imagem, né, em uma lente convergente, tá? E agora só alguns pontos, né? Então, eu falei, se eu tenho aqui um objeto, eu vou formar uma imagem, tá? Então, por exemplo, né, se eu coloco aqui, estou querendo fazer uma fotografia, né? Então, eu coloco aqui um filme para revelar essa foto, tá? Tem o meu objeto, coloco minha lente, vou colocar um filme aqui para revelar essa foto, tá? Nesse ponto A, que é o que eu falei, onde que eu estou formando a minha imagem, né? Mas o que aconteceria se eu colocasse, né, o meu anteparo ou o meu filme em um desses pontos aqui, que não é nesse ponto A, né, que eu estou chamando aqui de ponto B e C? Será que eu vejo uma imagem? Né? Que vocês, né, pensam, né, ao tentar responder isso? Será que eu veria uma imagem aqui? Bom, primeira coisa, né, então, lembrando, nesse ponto A, tá? Eu ia ver aqui uma imagem, por exemplo, como essa, que seria o negativo da imagem, tá? Então, eu vou ver uma imagem como essa, né? Se eu colocar um anteparo lá, né? Só vou chegar a luz aqui nesse ponto, tá? Então, a gente diz que eu vejo uma imagem nítida, tá? E aí, por que eu quero falar disso? Porque a gente costuma confundir muito, né? Existe um vício de linguagem que a gente normalmente fala, né? Que essa imagem, ela está em foco, né? Ela está focada, por exemplo, tá? Mas note que, apesar dessa imagem ser nítida nessa posição, tá? Ela não está sendo formada no foco dessa lente, né? A distância focal, ou o foco dessa lente está nesse ponto, tá? Que não é a posição onde a imagem está sendo formada, né? Isso é um ponto que precisa ficar bem gravado aí,
tá? Só que aí o que acontece se eu desloco, né? Não a imagem assim, mas onde eu, por exemplo, coloco um anteparo para ver essa imagem, né? Por exemplo, no ponto B. Bom, se eu deslocar o meu filme, né? O anteparo, que na verdade a gente vai ver é uma imagem como essa, né? Ela deixa de ser nítida, tá? Então ela vai começar a ficar aqui, que a gente costuma falar, né? Desfocada, né? Fora de foco, tá? Ou seja, ela está fora da sua posição aqui, né? Se eu colocar um filme aqui, a gente vai ver uma imagem que não está nítida, mas note que ela ainda não está na posição aqui da distância focal, tá? Então, são coisas distintas, né? E aí, é claro, se eu começar a me afastar ainda mais dessa posição, né? Onde a imagem de fato seria formada nítida, né? À medida que eu começo a me afastar, o que a gente vai perceber é que chega uma hora que assim, simplesmente não forma nenhuma imagem, né? Eu não consigo ver nenhum padrão aqui, eu só vou simplesmente ver um pouquinho de luz chegando, né? Mas sem nenhuma forma, tá? Ou seja, ela está totalmente, né? Não nítida, ou que a gente costuma falar como desfocada, né? Fora de foco, tá? A gente perde o foco, tá? Mas não confundam distância focal com a posição da imagem, ok? Foco, né? Ou nitidez, tá? Nitidez é diferente, ok? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante, né? Que a gente precisa ter cuidado é quando a gente, por exemplo, analisa, né? Aqui, igual eu disse, a gente normalmente analisa só os raios paralelos, tá? Mas, por exemplo, né, o que acontece ao, por exemplo, tampar parte dessa lente, né? Ao tampar parte dessa lente, note que, por exemplo, os feixes, né, principais que eu tinha desenhado, eles vão deixar de existir, né? E aí, será que eu consigo, então, deixo de ver minha imagem, né? Se eu vim aqui com o dedo e tampar metade da minha lente, eu vou deixar de ver a minha imagem? Bom, para responder isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de novo, né? Apesar de eu ter desenhado somente os raios principais, né? Vários outros feixes de luz continuam saindo, né? Eu estou iluminando aqui com uma luz externa, essa luz chega nesse objeto, ele está refletindo uma luz difusa aqui em todas as direções, né? Então, vários outros raios continuam atingindo a minha lente, tá? Ou seja, esses raios, eles vão continuar chegando aqui, né? Convergindo até ter um ponto de interseção onde eu continuo vendo a minha imagem, tá? Só que aí será que a minha imagem eu vou ver igual, né? O que vai acontecer é que enquanto aqui, né, se eu tenho minha lente inteira, né, permitindo a passagem de luz, eu vou ver uma imagem nítida, né, e mais intensa, tá? Se eu tampo parte dessa lente, o que eu vou ver vai ser uma imagem menos intensa. Ela continua nítida, porque eu não estou mudando a posição aqui, tá? Mas ela passa a se tornar menos intensa, né? Até o ponto onde realmente não chega a luz, né? Ou seja, aqui eu estou basicamente barrando, né? Metade da luz, né? Dos feixes, tá? Mas ainda, né? Eu tenho uma intensidade, então eu continuo vendo a minha imagem, tá? Então esse é um segundo ponto importante, né? Isso é o que acontece para a lente convergente, mas que vai acontecer para qualquer outro tipo de lente, né? Numa lente divergente isso também acontece. A única diferença, como eu tinha mencionado, numa lente divergente, os feixes vão se divergir após emergirem aqui, né, da minha lente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto, né, numa distância que é S maior do que a distância focal, na hora que eu fizer os meus raios principais, olha só, esse raio paralelo aqui, né, ou seguindo perpendicular ao eixo aqui da lente, né, ele vai divergir aqui, onde prolongando ele passa pela distância focal ou foco, e um outro raio aqui que passa pelo centro da lente. Note que esses feixes, eles nunca têm um ponto de encontro, né, aqui ao emergirem da minha lente, né, porque isso é uma lente divergente, tá? Então, só teria uma formação, um ponto de interseção se eu prolongar esses feixes, né? Ao prolongar esses feixes, eu vou ver que eu vou formar uma imagem, né? A interseção desses feixes, tá? Seria formada, eu vou formar uma imagem nesse ponto. Como eu tenho, para formar a minha imagem, a posição da minha imagem formada só acontece com o prolongamento desses feixes, isso então vai ser uma imagem virtual, ok? E aí, se ela é uma imagem virtual, ela vai ser uma imagem direta, ou seja, se esse objeto está para cima, ele aqui está para cima, tá? No caso de uma lente divergente, mesmo que eu coloque um objeto, por exemplo, entre a distância focal, né, e a lente,
tá? Ela continua sendo uma imagem virtual, né? A diferença é que eu vou brincar, né? Eu vou mudar a ampliação dessa imagem, ok? Então, e aí, nesse caso, tá? Como a imagem ela está sendo formada do lado aqui, né? Onde está o meu objeto, tá? A gente vai falar que esse S', né? Ele é negativo, tá? Depois eu mostro nos alguns slides seguintes como é essa regra de sinais, ok? E aí, numa lente divergente, a gente vai falar que a distância focal, tá? Ela é negativa também, ok? Então, isso que a gente tem das lentes, né? Para a gente calcular a distância focal de uma lente, tá? A gente normalmente usa, a gente conhece como a lei de Gauss para lentes, né? A lei de Gauss ela vai relacionar as distâncias entre objeto e imagem, né? Que eu vou chamar de S, com a distância S', que é da imagem até a lente, tá? Com a distância focal F, né? Ou seja, a lei de Gauss fala que o inverso da distância focal vai ser igual ao inverso das somas, né, da distância objeto-lente mais o inverso aqui da distância lente-imagem, ok? Então, 1 sobre S mais 1 sobre S' é igual a 1 sobre F, tá? Então, isso vai ser a lei de Gauss, né? Se eu sei, por exemplo, a distância focal, né, e a distância do objeto lente, eu sei a distância da lente imagem, né? Ou se eu sei as distâncias, eu consigo saber a distância focal, que vai ser sempre um parâmetro, né, muito importante de uma lente, ok? Então, a gente normalmente usa esse parâmetro para caracterizar uma lente qualquer, tá? Como eu tinha comentado, né, a nossa regra de sinais, tá? Então, o S, a distância objeto-lente, ele vai ser sempre positivo quando ele estiver, o meu objeto estiver do mesmo lado da luz que incide na minha superfície, tá? Já o S', ele vai ser positivo quando a imagem estiver do mesmo lado da luz que estiver emergindo da minha lente, ou saindo da lente, né? E o F é positivo quando o raio de curvatura está do mesmo lado da lente que emerge ou sai o feixe de luz, né, do mesmo lado que emerge da lente, ok? Então, por exemplo, né, no caso de uma lente convergente, tá? Minha distância focal está aqui, né? Então, se eu desenhar um raio de curvatura aqui, eu vou ver, né, que a distância focal, o raio de curvatura vai estar do mesmo lado do meu feixe que está emergindo, ok? E já a minha imagem, olha só, ela vai estar do mesmo lado do feixe, né? Onde a luz está emergindo, ou seja, a minha imagem está sendo formada aqui e é exatamente desse lado que eu estou emergindo. Então, é por isso que ele é positivo, né? Já numa lente divergente, a minha imagem ela é formada do lado esquerdo aqui, por exemplo, tá? Então, seria negativo, ok? Bom, uma segunda forma da gente determinar a distância focal de uma lente, tá? É a partir do método, ou que a gente chama, né, equação de Béssel, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, fixar o meu objeto numa posição, fixar a minha imagem, né, um anteparo numa outra posição, tá? E aí eu vou mover a lente aqui, por exemplo, no primeiro ponto, de forma com que eu consiga obter nesse anteparo uma imagem nítida, né? Então, vou mexer na minha lente aqui e vou obter uma imagem nítida numa certa posição. Então, vou ter uma certa relação entre S e S' aqui, num certo ponto, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar movendo essa lente, tá? E aí eu consigo obter sempre uma segunda posição para essa lente, onde eu consigo ainda também ter uma imagem nítida nesse anteparo, tá? Note que eu não vou mexer na distância objeto-imagem, né? O objeto anteparo, que é o que a gente vai chamar aqui de L, tá? Então, se eu chamar essa distância de L, a diferença entre essas duas distâncias aqui da primeira posição com a segunda posição, eu chamar isso de D, essa equação de Bessel, o método de Bessel, ele fala que a distância focal dessa lente, tá? Ele vai ser igual a L ao quadrado menos D ao quadrado, né? A diferença das distâncias dividido por 4L, tá? Então, isso seria uma segunda forma da gente obter a distância focal de uma lente, ok? E aí, por fim, a gente também consegue relacionar os tamanhos das imagens, né? A razão entre o tamanho do objeto e imagem, tá? Então, se o tamanho do objeto eu chamar de O e o tamanho da imagem, né, eu chamar de I,
tá? A gente vai ver que a razão entre o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, ele será igual à razão entre a distância do objeto lente com a distância da lente imagem, né? Que é o que a gente tinha chamado de S', ok? Então, pessoal, isso é um pouquinho sobre lentes, ok? E como a gente determina a distância focal, né, de uma lente qualquer. É isso, pessoal. Obrigado. Abraço a todos.